Bom dia, ferreiros! Sejam muito bem-vindos à série Forjando Resultados, a série que alta performance não é mais uma opção, é a única opção. Eu sou Vinícius Antônio, você está no primeiro cenário temático do Brasil e hoje a nossa convidada está incrível. Promete trazer muitas coisas aqui que a gente já fala por aqui sempre sobre paixão. Fiquei até lisonjeado com o livro que ela me trouxe de presente, ó, O Sucesso é o Resultado de Times Apaixonados. Gente, é o que a gente fala aqui sobre paixão, sobre fé. Já me identifiquei muito com ela, já teve quase um podcast antes de começar a gravar. Então, Renato Spalletti, seja muito bem-vindo à Forja. Muito obrigada. Prazer estar aqui, adorei, já tô apaixonada, já que eu falo de paixão, já tô apaixonada por todo o conceito, por toda a experiência, pela Faz nossa sentido conversa. ou não com aquilo que você vive ou não? Sentido total, total. Você foi falando, eu fui primeiro me identificando, depois fui lembrando das minhas tatuagens, eu falei, gente, eu tenho isso escrito no meu corpo, de tanto que eu acredito. E eu tô muito feliz de estar aqui, porque eu que te acompanho nas redes sociais, eu vejo que você prega e vive muito aquilo que a gente acredita também. Que é o trabalho duro, que é o aprendizado, que é o você contribuir com outras pessoas. E você vive isso na prática. Então eu nem sei qual que é a sua principal função. Se é vice-presidente da Apsen, se é palestrante. O que mais toma tempo da Renata hoje? O que você mais demanda tempo? O que eu mais me dedico é como vice-presidente da Apsen. Isso é, nem sei dizer assim, uma boa parcela do meu tempo, da minha missão, do meu propósito. Só que algumas pessoas dizem que eu transcendi a Apsen, no sentido de que através da Apsen a gente pode transformar muitas vidas e a gente tem tentado fazer isso cada vez mais e de forma cada vez mais intensa. Mas eu percebi o meu papel também fora da Apsen, especialmente com a questão da liderança feminina num primeiro momento, depois eu abracei toda a causa da diversidade, equidade e inclusão como um todo, pensando até em contribuições com o país, com políticas públicas, enfim, voltados à saúde. Então eu tenho esse momento assim, meio de ter transcendido e de ter este desejo de levar muito do que eu aprendi, muito do que eu fiz e muito do que eu acho que falta nas pessoas, nas empresas. O meu livro é um fruto disso, assim, que eu falo que se eu conseguir plantar uma sementinha no coração de cada empresário, executivo, empreendedor, em relação a cuidar das pessoas, de verdade, como essência, eu acho que eu já cumpri minha missão com esse livro, sabe? Sim. E me chamou muita atenção o título do livro, porque quando a gente fala que o sucesso é resultado do time apaixonado, eu tive uma pequena experiência dentro de empresas, mas eu vi o desafio que é você fazer com que as pessoas comprem o propósito, porque não é o propósito delas de vida, elas chegaram ali e elas precisam... Como é que faz isso para as pessoas se apaixonarem por algo que até então não fazia parte delas? É um desafio realmente e eu acho que é um composto de coisas. Aí no meu livro eu trago como se fosse uma metodologia de coisas que a gente faz na Apsen. Mas o central é a cultura corporativa, que é a síntese de como a gente faz as coisas, o que a gente acredita, qual é o nosso propósito. Então eu acho que a pessoa tem que se conectar com o propósito da empresa, que no nosso caso está muito ligado a melhorar a qualidade de vida das pessoas, a cuidar das pessoas. A gente fala que o nosso propósito é cuidar de pessoas. E isso em todas as instâncias. Passa pelas medicações que a gente desenvolve, pelos pacientes que utilizam, pelos médicos que recebem informações científicas sobre esses produtos, pela comunidade científica como um todo, pela sociedade, porque a gente tem papel social também muito forte. Mas passa especialmente por um negócio que eu chamo que é conectar o sonho do colaborador com o sonho da empresa. Uau. E para cada indivíduo é uma coisa que vai fazer essa conexão. Porque não necessariamente é exatamente a função que a pessoa exerce. Às vezes ela se apaixona e tem muita conexão com a missão da vida dela, algo que a Apsen faz, que ela se envolve naquele projeto e que não é, de repente, a função do dia a dia dela. Entendi. Então, eu acho que essa conexão de sonho é o que faz a pessoa se apaixonar e ir além. Então, transcende o processo da produção ali do produto em si. É algo mais de mensagem, do que representa aquilo todo. É como se fosse uma obra toda, não só aquela... É uma obra toda. É uma coisa assim,
Por exemplo, vou te contar o que eu falo, por exemplo, pro meu responsável pela área de marketing comercial, que é o motorzão lá ali, né? Vendas, marketing e tal. E eu falo para ele que a gente tem que ser muito inovador, que a gente precisa transformar esse mercado, que a gente precisa criar coisas disruptivas. E aí eu falo, você sabe que todo mundo vai querer saber quem é o cara que fez isso, né? Uau, é verdade. Então, é nesse sentido, assim, tipo, não é só a Apsen. Entendi. Eu sou a pessoa que fez a Apsen chegar onde ela chegou e que fiz a diferença. Então, quais são os seus sonhos de carreira, de vida, de contribuição social? E é aí que você consegue plugar as pessoas e elas se tornarem apaixonadas. E não, e sem falar que o próprio segmento que a Apsen atua já é um segmento Sim, muito competitivo, né? muito. Então, você precisa ter, assim, para conseguir sobreviver e se destacar, você Muito. precisa estar todo mundo muito alinhado, todo mundo muito motivado, muito... É. E esse é um processo diário, então. Eu falo que eu vivo num jogo de altíssima performance e de concorrentes e competidores muito preparados, com muito dinheiro. Assim, então, tem vários Desafios, né? desafios para você se diferenciar neste mercado. Tem mercados que são mais carentes, que você percebe que tem mais Mais oportunidade, né? espaço, Mais né? espaço. O nosso mercado é um mercado de players muito grande, que já houve uma movimentação no Brasil de consolidação. Então, hoje você tem grandes laboratórios nacionais, tem grandes multinacionais representadas no Brasil. Então, já é um mercado mais consolidado, que também é outro desafio. Mas pelo que eu entendi, você gosta desse tipo de desafio, né? Porque primeiro você foi pro fisiculturismo, que também é no detalhe, que também é altamente competitivo. Sim, Atua no segmento altamente competitivo. Isso está dentro já de você, isso faz parte de você já? faz. Eu, eu sou bem competitiva. Eu gosto bastante dessa coisa da competição e do desafio de competir e colaborar. Porque o fisiculturismo, por exemplo, é um esporte muito solitário. É muito você se superar, se espelhar, óbvio, em vários atletas, mas é muito uma briga de você com você mesmo ali, o tempo todo, o tempo todo. E nos negócios é uma briga que você precisa comprar com o time junto. Uau. Então você precisa dessa colaboração para vencer e para ser competitivo e desejar e querer a próxima posição e querer conquistar, vender mais, ser o primeiro. Sim. Ô, de onde é que você acha que vem essa motivação? Porque eu acho, na minha percepção, esse eu acho que é o pilar central da pessoa que vai se destacar ou não. É ter esse sentimento, essa vontade. Essa vontade que você tem, assim, que isso a gente consegue perceber. Você não precisa te conhecer pra saber que realmente você faz isso na prática, assim. Aham. Dá pra sentir. De onde é que vem essa força, cara? Essa vontade, assim? Eu tenho quase certeza que essa vontade vem de uma sensação assim que eu tenho desde pequenininha de que eu não vim pra Terra de passagem. Eu acho que eu não vim aqui pra viver, estudar, trabalhar, pagar as contas, esperar o fim de semana, esperar as férias, esperar a viagem, esperar alguma Fazer coisa. promessa início de Né? ano. Desde muito pequenininha sonhei com coisas grandiosas, com contribuir, com deixar um legado, enfim. Então isso já é coisa assim de pequenininha, assim. E depois, conforme a vida também foi me moldando, eu acho que coisas foram acontecendo para que eu me tornasse mais faminta. Que eu acho que é Entendi. essa coisa dessa a fome que você tem de querer fazer mais, de não querer parar, enfim. E eu acho que os resultados que eu fui conquistando ao longo da minha vida me mostraram que quanto mais você faz, menos esforço você precisa ter para chegar em lugares mais incríveis. Uau. E isso te abre espaço do bem mais precioso que você tem, que é o teu tempo, para você investir em outras coisas. Então hoje, como você me perguntou, onde você toma mais tempo? Como VP da Apsen. Mas eu acredito que eu consigo performar bem em várias vertentes. Porque justamente você vai conseguindo formar um time top, porque eu acredito muito nisso, eu falo no meu livro, assim, eu acho que ninguém faz nada sozinho. Eu acho que você ter um time de excelência é base para você ter sucesso. Então, a hora que Exatamente. você forma um time top, um time que você confia,
Eu tava ontem com os meus diretos, desculpa desviar um pouquinho, mas é que eu acho um exemplo relevante. E eu fiz um almoço com eles pra gente celebrar aí o fechamento do ano. E eu falei uma coisa pra eles que pra mim é muito importante. Eu tenho um time que eu confio. E o que é confiar? Eu confio que eles vão entregar o resultado. Eu confio que eles são competentes. Mas eu confio que eles estão comigo. Então eles não são... Eu aprendi uma frase recentemente que eu tenho repetido muito, que é assim, eles não têm agenda oculta. Que eu acho que a pior coisa que pode acontecer numa empresa, num projeto, num negócio, é as pessoas estarem por trás falando, putz, a Renata, difícil, nossa, tá complicado, pô, a Renata não para, pô, não sei o quê. Não. Você tem que ter um time que te admire, que acredite no que você tá fazendo, que te ajuda, te dá ferramenta, te dá suporte para você conseguir chegar. E todo mundo chegar junto. Esse é um dos princípios que você usa para conseguir ter um resultado em várias esferas diferentes? De ter sempre, em todas essas esferas, ter times qualificados para te ajudar? Sim. Porque, pensa, a gente falar de ter um resultado expressivo já é um desafio. Agora, ter esse resultado expressivo em vários segmentos é um desafio ainda maior. Ou depois que você aprende, fica mais fácil? Depois que aprende, fica mais fácil. Mas eu acho que fica mais fácil em dois sentidos. Primeiro, você vai apurando o seu feeling, o seu tino, a sua percepção para encontrar essas pessoas. Porque existe uma característica das pessoas que são divergentes, que vão além, né? E ao mesmo tempo, você vai ganhando bagagem, porque hoje eu sou uma mulher de 41 anos que já vivi bastante coisa. Se eu sou tão intensa quanto eu sou, eu falo que eu tenho uma bagagem, sei lá, de uns 80 no mínimo ou mais. Então, você também tem muito para entregar. Para quem tá aberto, para quem tá afim, para quem chega para você, senta do teu lado e fala, cara, o que eu preciso fazer para performar melhor? Você tem muito para entregar. Entendi. Então, você consegue ajudar o time e também trazer aquilo que você não tem. Entendi. Com autoconhecimento, você sabe que você é fraco em algumas coisas, que tem um monte de coisa que você não conhece, que você precisa trazer especialista para cuidar daquilo. Uau. Eu acho que você falou uma coisa sensacional, assim, que vai muito de encontro com o que a gente faz. A gente tem uma premissa que é o seguinte aqui. Cara, o que eu faço muito bem, e o que eu não sei, eu trago o melhor pra fazer. É isso. Né? Tipo, eu não sei fazer cenário, beleza. Quem que é o melhor pessoa que faz cenário no Brasil? Você traz o cara. E, óbvio, você precisa de recurso. Só que o resultado traz recurso. Né? As pessoas querem um investidor antes de gerar resultado. Não, investe em mim aqui. O que você já fez? Pô, fiz nada. Né? Preparação traz resultado, resultado traz recurso. Sim. E o que eu ia te perguntar é o seguinte: o que você acha que foi, para ter esses resultados expressivos assim, nessas diferentes áreas, qual foi a característica que você desenvolveu que mais impactou nesses resultados? Que você mais falou assim, desenvolver essa característica, esse comportamento e já vi na prática a coisa acontecer? Capacidade de não desistir. A maioria das pessoas que não tiveram sucesso, na minha opinião, e que realmente se dedicaram, aí a gente tá falando, vamos falar assim, todo mundo que fez a lição de casa, né? Sim. Porque a maioria das pessoas que eu conheço que tiveram sucesso se dedicaram muito, estudaram, treinaram, se desafiaram, enfim. Então vamos dizer que a pessoa fez tudo isso. E não é do dia pra noite, né? Putz. A gente nem sempre mostra a trajetória, a jornada, a luta. E aí a gente fica olhando no mundo hiperconectado que a gente tem, a gente fica olhando as pessoas ali e fala, nossa, parece tão fácil ter chegado aqui, né? E não é fácil pra ninguém. Pra um ou outro ter uma parcela de sorte, mas poxa, pra quantos é pura sorte? Pouquíssimos, né? E eu sempre falo, eu tenho uma discussão muito grande com meu marido porque eu não acredito em sorte. E ele acredita. E aí a gente fica... Eu falo, bom, pelo menos eu acredito que se existe sorte, ela sempre me encontrou trabalhando. E eu acredito que existe Deus. E talvez Deus seja o que você chama de sorte. Que é aquela coisa que acontece que você fala, cara... Foi colocado aqui, né? Não tem uma explicação chegou racional, pra mim, chegou pronto, né? Mas eu acho que você também precisa ser merecedor, eu acho que você precisa ter receptor para enxergar, então eu acho que tem um pouco de tudo isso. Um mínimo de preparo para identificar. Mas eu vi muita gente muito boa que fez tudo que tinha que fazer e que desistiu e que eu olhando de fora falava, se a pessoa tentasse ali, sei lá, mais alguns meses, um ano, se bobear, ela tinha virado. Porque quando chega assim, compensa todo, tipo meio retroativo, né?
compensa todos o tempo que você viveu no perrengue, no deserto, assim. Sim. E não tem como, não é opcional essa fase da pressão. Pra Ri, qual que foi a fase da pressão? Qual que foi a fase em que, tipo, você apanhou e que te moldou, assim? Eu acho que eu tive algumas, né? Eu acho que eu tive uma fase na infância de pressão de Uau. bullying, de que eu conto no meu primeiro livro, que foi uma fase que me moldou muito como mulher, como Mas posicionamento. lá criança ainda. Criança ainda, na escola. Caraca. De bullying mesmo pesado, assim. A minha geração era uma geração que sofreu. Não tinha muito filtro também. Não tinha nem existia a palavra bullying. Então Sim. era tudo normal, tudo brincadeira, todo mundo achava tudo muito engraçado, mas coisas que são feitas com crianças machucam pro resto da vida e às vezes trazem crenças limitantes e uma série de coisas pro resto da vida. Sim. Então ali eu tive situações aonde eu me tornei mais forte, assim, ao invés de ser o contrário, de aquilo me reprimir, ou eu joguei aquilo como mola, como inquietude, de eu não vou aceitar e eu vou além. Então acho Uau. que até ter conquistado títulos no fisiculturismo, assim, eu me remetia muito a essa fase da infância, assim, De se provar, de de se se testar. provar muito, assim. E de ter vivido não se aceita. Acho que, assim, se tem uma coisa que eu aprendi, eu me formei como coach, mais porque eu gostei, me apaixonei, achei bacana a técnica de fazer perguntas, né? A arte de fazer perguntas. E uma coisa que eu aprendi nesses cursos que eu fiz é que todo ser humano quer ser amado, respeitado e admirado. Uau. E eu vivi logo na minha infância essa rejeição. Você não ser amado, respeitado e admirado, você não pertencer a um grupo. Daí isso é muito ruim, isso dói. Então acho que esse foi um momento já importante meu. E um segundo momento foi quando eu entrei na empresa e tive que me provar, porque fazia parte da família e eu não queria ser aquela pessoa que, é a filha do presidente, ela tá aqui por causa Você já deve ter disso. ouvido bastante isso, inclusive. Ou não... Eu acho que as pessoas não têm coragem de dizer especificamente, assim, na minha lata, assim, mas você Aham. percebe que muita Tem essa gente sensação. acha, enfim. Então acho que eu tive esse primeiro momento de falar, cara, eu preciso me provar, eu preciso ter os meus resultados, eu preciso conquistar o respeito das pessoas pelo meu trabalho e tal. E eu tive um outro momento muito marcante da minha vida, que foi 2009, que foi um momento que eu comecei a me dedicar ao autoconhecimento. Eu passei por um divórcio, eu já fui casada, e foi um momento que eu olhei pra dentro e foi muito rico, assim, foi um momento que eu falei, Que apesar da dor, trouxe muita dor, acho que autoconhecimento, quando você mergulha de cabeça, machuca. dói. Dó. Se enxergar, dói. Enxergar as suas Suas falhas, as fraquezas, suas né? fraquezas, os seus medos. Reviver os seus medos é uma coisa que é muito dolorosa. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais você se joga, de fato, e vai pra cima, mais você tira as amarras pra chegar onde você quer chegar. Sim. Então, eu acho que uma boa parte do que eu fiz foi porque eu fui tirando as algemas, as coisas que me prendiam Porque a maioria das pessoas nem buscam se conhecer. Eu acho que esse é o maioria. grande X hoje, né? Eu acho que a internet, apesar das inúmeras coisas negativas, tem que ter a parte positiva, que é começar a criar esse movimento de pessoas que você tem que se conhecer, consumir um conteúdo melhor, enfim. Mas uma coisa que eu percebi aqui, com as pessoas que foram passando por aqui, é que eu comecei a entender que essa força que você está falando, que você teve, que você tem, ela é primordial. E aí eu pensei, tá, mas quem que desenvolve e quem não desenvolve essa força? Nem todo mundo tem, né? E eu percebi que as pessoas que têm, geralmente, são as pessoas... Essa força, ela é proporcional a uma necessidade muito grande que você teve em algum meio da sua vida. Um exemplo é que, tipo, no meu caso, eu tive muito o lance de racionar comida. E falar, cara, isso não é possível com um negócio básico, eu tô sofrendo com um negócio básico. Isso me gerou uma força muito grande, de fazer. Essa necessidade, essa força, você acha que você vivenciou isso? Nesse momento de bullying, acha que gerou essa força, essa necessidade de alguma coisa, assim? Sim, com certeza. Acho que isso que foi o que criou essa... Ou talvez deixou ela num estado maior de força, né? Talvez numa força ainda maior. Sim, sim. Acho que foi uma primordial. Porque quando a gente passa pela pressão, ninguém gosta.
né? Ninguém gosta de falar, tô no deserto e tudo mais. Mas, cara, eu acho que é essencial, né? Pra você conseguir desenvolver algumas características, né? Sim. Hoje eu aceito os momentos de dor e de desafio porque eu entendo que os que eu já vivi no passado me levaram muito longe. Que a gente vai viver a vida inteira altos e baixos. É verdade. Então acho que a gente também precisa aprender que a vida é isso. Nunca vai estar tudo bem em todos os aspectos da sua vida. A gente vive num mundo de caos e ordem, né? Caótico. E tem hora que, sei lá, alguém da sua família vai ficar doente, é inevitável. Alguém que você ama vai te deixar ou por algum motivo. Alguma coisa externa à sua capacidade de controlar a economia, a guerra, ou sei lá o quê. Coisas acontecerão, né? E isso pode te afetar muito em diversos momentos da vida. Mas quando você entende o quanto esses momentos de dor podem ser momentos propulsores de realmente você usar aquilo como transformação e como incentivo e tal, acho que até você encara os desafios de outras formas. E se você mora no Brasil, a chance desse fator externo te intervir é até maior, né? Não, gigante, né? A gente já tá acostumado, a gente convive com ele o tempo todo. Mas aí tem a galera que aceita e fala, nossa, o ano que vem vai ser ano péssimo, vai ser difícil, vai não sei o quê. E tem a galera que fala, não, oportunidade. É isso aí. Mas hoje, por exemplo, assim, o que desafia a Ria ainda? Porque quando você chega nesse grau mais maduro, mais preparada, de realizações, de fazer, o que te desafia hoje ainda? Muitas coisas me desafiam ainda. Mas aquilo que tipo assim, meu, te tira do... Te faz você colocar mais energia. É o lance de escrever mais um livro, é aquilo que você falou do Next pra mim ali fora, mas o que eu tenho muitas coisas que eu quero realizar, assim. Então, por exemplo, livro. Eu coloquei como meta lançar um livro por ano. Eu quero ser escritora. Então, alguma das coisas... Uma imagem que eu tenho na minha cabeça é a seguinte. Um pouco antes do meu avô falecer, e ele faleceu com 92 anos... Caraca. Ele estava fisicamente muito velhinho, mas ele estava totalmente lúcido. Mas ele tinha aquele aspecto, assim, né? Enrugadinho, ele já andava com dificuldade e tal. E eu lembro de uma conversa que eu tive com ele, ele estava na cadeira de balanço. Eu estava numa cadeira sentada frente a frente com ele, assim. E era como se o tempo parasse ali naquele momento. E eu olhei para ele e pensei, o que eu vou ter feito na minha vida que na hora que eu estiver sentada no lugar dele, na cadeira de balanço, eu vou falar, cara, valeu a pena. Caraca. Porque ali ele sabia, e aí eu sabia também, que ele não tinha mais muito tempo de vida, né? Então, quando você sabe que você já não tem mais muito tempo de vida, eu até me arrepio. Deve ser muito louco, né? O meu primeiro livro eu fecho assim, eu falo, quando o sopro da morte soprar sobre você, porque a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer algum dia, o que você vai ter feito que você vai falar, valeu a pena? Então, acho que o que me move, que é essa coisa do next, são as coisas que vão fazer eu falar, poxa, valeu a pena. Hoje eu quero ser escritora, então eu quero escrever um livro por ano, eu quero impactar cada vez mais pessoas, eu tenho um sonho muito grande de contribuir com o país, assim, eu tenho um sonho muito grande de poder fazer mais coisas pelo nosso país, por educação, por saúde, por segurança, enfim. Então, acho que isso é o que dá aquele friozinho na barriga, assim, de tipo, nossa... E move, é o combustível, né? Que ao mesmo tempo assusta e ao mesmo tempo te move. E você também teve eu vejo que teve uma série de coisas que deixaram o desafio ainda maior, porque... Você vem de uma época em que a mulher não tinha tanta expressão, não tinha tanta voz. Não tinha. E aí você assumir essa posição de ser protagonista feminina também deve ter sido um perrengue danado, né? Foi. E aí como é que linkou isso pra empresa acabou fazendo muito bem, porque eu vejo assim que você conseguiu uma proporção que trouxe muita visibilidade. Hoje a gente escuta Nação Azul e não tem como não remeter a Renata, assim, né? Então você acabou criando um movimento. Como é que foi essa criação desse protagonismo feminino? Isso começou quando eu entrei. Eu entrei há 20 anos atrás. E há 20 anos atrás não tinham mulheres representadas nos comitês estratégicos, no C-Level, nos conselhos administrativos.
E aquilo me causou estranheza, porque eu não fui criada para não ver mulheres em algum lugar, assim, tipo, para mim eu achei... Não fazia parte que, da sua cultura. né, eu entrei no mercado de trabalho, eu comecei a trabalhar, eu comecei a frequentar as reuniões e os locais, e de repente eu falava, onde estão as outras mulheres? Eu era a única mulher, né? Aham. E aquilo me incomodava, porque a maioria das vezes eu era a única mulher por ser filha do meu pai, que me abriu a porta para estar ali. E ali começou essa minha vontade de contribuir para que as mulheres chegassem mais longe. E como tudo que a gente faz, eu acho que primeiro a gente tem que fazer no nosso quintal de casa. Exatamente. Então eu acho que a Apsen tinha que ser um exemplo disso. E aí eu comecei todo um movimento dentro da Apsen para que a gente tivesse mais mulheres em níveis mais altos, porque a gente sempre teve muita mulher como um quadro geral de colaboradores. E aí a gente foi conquistando isso. Hoje o nosso C-Level é repleto de mulheres e a gente tem mentoria de mulheres bimestral na Apsen, a gente se reúne para discutir assuntos femininos, a gente tem programa de diversidade, equidade e inclusão, a gente abriu o coração, a mente e a cabeça para essa coisa da diversidade, a importância da diversidade, a estratégia da diversidade. Mas tudo surgiu dessa inquietude lá atrás de tipo assim, ué, Cadê? por que não tem nenhuma mulher, só tem eu aqui? Caraca, eu não consigo imaginar, assim, como era, assim, ó, você chegar numa sala e não ser comum. Era muito estranho. Caraca. Era muito estranho. Porque o que desse processo todo, assim, o que é mais difícil? Você ser vice-presidente de uma grande empresa, você ser escritora, ser competidora, ex-competidora, enfim, de fisiculturismo, o que foi mais difícil, você acha? Essa é uma pergunta difícil, porque todos são muito difíceis em aspectos Tem diferentes. suas peculiaridades, né? Eu acho que o fisiculturismo é muito desafiador, assim, no sentido de abrir mão de muita coisa, de ter uma disciplina extrema. É muito extremista, assim, eu acho que é um dos esportes, eu gosto muito de esporte, converso com muita gente de diversos segmentos diferentes, e eu percebo que o fisiculturismo, ele judia demais. Não tem margem pra você errar, né? Não tem margem para erro, então é tudo muito restrito e é 100% da sua vida. Então acho que esse foi bastante desafiador. Mas tudo é muito desafiador. Eu acho que ser vice-presidente de uma empresa como a Apsen tem muita responsabilidade. Por exemplo, o fisiculturismo era muito desafiador para mim, pessoalmente. Entendi. Na Apsen Envolve é muito mais desafiador pessoas, né? porque eu penso que tudo que eu faço impacta mais de 2.000 pessoas que trabalham na Apsen, Caraca. mais de 2.000 famílias que dependem da Apsen, E fora né? os consumidores. Todos os consumidores que consomem os nossos medicamentos que são exclusivos e que só nós temos. Então, quando você começa a colocar isso em proporção, você vai vendo a responsabilidade. E, ao mesmo tempo, na Apsen, eu entendo que é aonde a gente mais pode fazer a diferença pelo nosso país. Em termos, como, assim, na prática, diferença como você diz? Em vários aspectos, tá? Eu acho que contribuir especialmente com a saúde, que é o nosso ramo de atuação, né? E como que a gente pode fazer isso? Trazendo melhor acesso aos medicamentos, seja através de preço, seja através de produtos que ainda não existem no Brasil, novas soluções, inovações incrementais, que é muito feito no Brasil. Aqui a gente faz pouca inovação radical por custo, por falta de fomento, por uma série de coisas. São pautas e assuntos que eu sou envolvida também na questão política, que é fomento para a indústria nacional, que é a gente ser menos dependente de matéria-prima importada. Então a gente viveu pandemia e guerra e a gente viu o quanto a gente ficou à mercê de países que fecharam a fronteira e a gente só comprava deles. Então a gente precisa ter produção nacional. Mas para ter produção nacional, precisa de incentivo, precisa de fomento. Envolve então, muita coisa, né? Hoje eu também atuo em instâncias para ajudar que isso aconteça através de associações, instituições. Então, desenvolver não só a Apsen, mas o mercado como um todo, assim. Sim, sim. Entendi. E a indústria farmacêutica tem um papel muito relevante no Brasil, que é de trazer conhecimento científico. Existem mais de 500 mil médicos no Brasil. Caraca. E esses médicos, só metade deles tem especialização, muitos deles têm 2, 3 empregos, estão super sobrecarregados, precisam se atualizar e estudar o tempo todo, porque sai estudo científico no mundo todo com essa coisa da globalização toda hora. Pensa na pandemia.
Era um vírus que não existia, ninguém sabia nada sobre isso e as pessoas precisavam aprender fazendo, na prática, real time. Teste. E você estava aqui, você precisava saber o que o cara estava fazendo na China, na Índia, na Europa, né, sei lá, na Itália, nos Estados Unidos. E ao mesmo tempo o médico estava trabalhando como um doido, super sobrecarregado. Então o papel da indústria é trazer conhecimento científico. É facilitar a vinda de speakers internacionais para dar aula para esses médicos, é levar estes médicos para congressos internacionais, resumir um estudo científico recente, porque às vezes o cara não vai conseguir ler na íntegra, e aí ele fala, poxa, isso me interessa, aí ele pode ler na íntegra, porque você é bombardeado por uma série de coisas, você precisa filtrar, a indústria ajuda nesse papel. Entendi. De filtrar, de direcionar, de contribuir. Então, acho que nesse aspecto a gente pode ajudar com empregabilidade, que é uma coisa que está muito no meu sangue, assim, um dos projetos que eu mais amo na Apsen é o Brilhe na Apsen Primeiro Emprego, onde a gente, através de uma lei de cotas que todas as empresas têm, que é menores aprendizes, você tem um percentual de colaboradores que você tem que contratar como menores aprendizes. E a gente teve uma inquietude lá de falar, cara, não é só ir lá e contratar. No nosso caso eram 63. Não é só ir lá e contratar 63 jovens. Eles têm que, por lei, fazer uma extensão de conhecimento uma vez por semana. E aí ele está na empresa para aprender, para se desenvolver. Eu falei, a gente tem que... Primeiro, a gente precisa dar acesso ao jovem que não tem acesso. Então, a primeira meta que a gente colocou é que 50% dessas vagas iam vir de vulnerabilidade social. Uau! Para isso, a gente fez parceria com ONGs, a gente foi explicar o que era uma indústria farmacêutica, porque às vezes o jovem da periferia nem sabe que pode trabalhar numa indústria farmacêutica, o que faz uma indústria farmacêutica. Então, a gente fez esse trabalho de conscientização e tal. E a gente também fez cotas para pretos, LGBTQIA+, deficientes. E a gente fez um processo de formação e capacitação durante 16 meses, que é o tempo de contrato deles, onde nós, eu e outros executivos da Apsen, damos o nosso tempo, o nosso conhecimento para esses jovens se desenvolverem. Caraca, que oportunidade. Então isso é uma das coisas que eu mais amo fazer. Se você me perguntar, quando eu encontro, eu fico toda arrepiada, porque é um negócio, até me emociona. Porque é um negócio, quando eu encontro esses jovens, eu vejo eu contribuir junto com a Apsen para transformar a vida de 63 jovens. É sobre construir outras ferramentas na prática, isso. É sobre ajudar. É isso. Uau. Tem outro projeto que eu amo também. A gente tem um programa de diversidade, equidade e inclusão, que é a inclusão de jovens neurodivergentes. E aí a gente fez uma parceria com o Instituto Jô Clemente e a gente trouxe 10 jovens neurodivergentes. Que seria o que na prática jovem neurodivergente? São jovens que têm alguma questão neurológica, que pode ser desde um autismo, alguma baixa cognição por algum motivo. E dentro desse aspecto, né, de você ter alguma deficiência neurológica, poucas portas se abrem para essas pessoas. E quando você abre a porta, você precisa capacitar os seus líderes para receber esses jovens. E você começa a ver histórias incríveis, assim. A mãe ou o pai tem que vir para ser o responsável legal. E teve uma dessas mães que chegou para mim e falou assim, meu filho tem 40 anos. É o primeiro emprego da vida dele. Uau! Ele nunca conseguiu ter oportunidade de trabalhar. E eu tô muito feliz. E ela virou pra mim e falou assim, eu sou empregada doméstica, eu trabalho há 20 anos numa mesma casa, pra uma mesma família, e eu não posso ficar porque eu não posso faltar no meu emprego. E aí eu já vi que ela era, desculpa a palavra, foda. Eu falei, gente, essa mulher trabalha há 20 anos e ela podia muito bem chegar pra família e falar, olha, meu filho arrumou um emprego, vocês podem me liberar o dia, sei lá. Não. Ela ia lá trabalhar. Uau. E o filho dela lá no primeiro emprego dele. Então, isso é um negócio que eu deito a cabeça no travesseiro à noite. E eu falo, cara, na cadeirinha de balanço lá do meu avô, acho que uma parcela eu já cumpri. Só que na minha inquietude eu quero exponencializar isso. Eu quero contratar mais pessoas. Eu quero, né? Mas é isso que eu acho que... Nossa, e olha como isso é importante, né? Porque uma das coisas que mais acontece quando a gente pensa nesse processo de transformação, o que mais acontece hoje com as pessoas é o seguinte, o Brasil é um recurso
é uma mina de recursos humanos, com pessoas de muito potencial. Um exemplo, se você sai do sul a norte do Brasil, você vai encontrar um jovem de 10, 11 anos, você fala assim, nossa, cara, é o próximo Neymar de futebol. Você vai encontrar outro cara ali que é o cara do vôlei. Verdade. Meu, como que você canta bem? É o próximo Gustavo Lima. Uhum. E aí você nunca vai, na maioria das pessoas, você nunca vai nem ouvir falar. Porque essas pessoas não vão transformar o potencial delas em potência, esse talento em resultado efetivo. Essa é a parte mais desafiadora do processo, de conseguir transformar um pro outro. Porque como eu acredito em Deus, eu acredito que as pessoas terem um potencial é uma questão de justiça divina. Então ele não vai dar um talento pra Renata e não vai deixar de ser um talento, um dom, alguma coisa. Acho que todo mundo tem um potencial em alguma coisa. E quando você faz isso, quando você age dessa maneira, você basicamente está ajudando pessoas a transformar o seu potencial em potência. Que é a coisa mais difícil que tem, cara. Eu acho que no Brasil, assim, a nossa gente, o nosso povo, assim, em sua grande maioria, é óbvio. Em qualquer lugar do mundo existem pessoas boas, existem pessoas ruins, existem pessoas mais engajadas, pessoas menos engajadas. Existe o background da vida da pessoa que você não pode julgar porque que ela faz a coisa de um jeito ou de outro. Mas eu vejo o nosso povo brasileiro como um povo do bem, um povo trabalhador, um povo alegre, um povo criativo. Nossa, eu vejo essa falando. E eu acho que o que falta é oportunidade. Porque o que a gente viu até pouco tempo atrás, e esses movimentos que vêm acontecendo de humanização das empresas, de diversidade, equidade e inclusão, de trazer essas pautas para a conversa, né? São muito importantes, porque o que se via no passado era mais do mesmo. As mesmas pessoas que frequentaram as mesmas escolas e as mesmas faculdades, entravam nas mesmas empresas e faziam as suas carreiras, e as coisas se mantinham meio estáticas. Eu acho que com as mídias sociais, muita gente ganhou voz, muita pauta ganhou relevância, e a gente conseguiu fazer esse movimento importante. E acelerar esse processo, né? E eu acho que as pessoas vão ter mais oportunidade. E aí, quem sabe, esses jovens vão poder ter acesso, né? E conseguir chegar mais longe. Eu acredito nisso também. Eu acho que o propósito da gente como marca é esse. A gente poder contribuir com que essas pessoas transformem esse potencial em potência. Porque quando isso começar a acontecer, uma série de outras coisas acontecem. Sim. Né? A gente estava conversando um pouco antes, né, da gravação. Isso. E eu estava te dizendo o quanto eu acho importante isso que você está fazendo. E o quanto eu acredito que poucas pessoas despertando, a gente desperta um país inteiro. A gente levanta uma nação. Com certeza, cara. Uma nação como o Brasil tem condição de, em uma geração, se reinventar e virar outro país. A partir do momento que a gente entende o nosso papel, que a gente para de delegar tudo para é o governo, não sei o quê. Todos nós podemos fazer. E eu acho que também a gente meio que, de forma muito prática, a gente mostrou que existem pessoas muito boas. Porque a gente tem aquela tendência mais negativa de acreditar que todo mundo é mal, que o mundo é mal, que o mundo não deve algumas coisas. E, todas as pessoas que vêm aqui vêm para contribuir. Então, assim, não é o projeto só por causa de mim, mas porque você vem aqui para conversar, para ensinar, a contribuir, porque ou depois amanhã vem o fulano, o ciclano. Então, todo mundo se dispôs a contribuir. Então, hoje as pessoas não têm mais a desculpa do tipo, mas eu não sei com quem aprender, não sei com quem me ajuda. Quanto não vale uma conversa, isso que você vivenciou em 41 anos, e você resumiu, isso dá certo, isso não dá. Sim. Sabe? Quando a pessoa entende um valor disso, entende essa dinâmica. Um dia o Leonardo Castelo veio aqui e falou, a primeira vez que a gente conversou, ele falou assim, Vini, você pode até achar que o que eu mais tenho pra te contribuir é a minha audiência. E vou te falar que não é o meu tempo. Porque ele faturava lá, acho que 2 bilhões por ano, alguma coisa assim. Ele falou assim, essas 4 horas de conversa representam 500 mil do meu faturamento. Então, quanto que não vale essa experiência que eu tive pra conseguir... Falei, caraca, é verdade, cara. Tempo é o bem mais precioso que a gente tem. É o único bem que a gente não compra. Exatamente. Então, eu queria até te agradecer de antemão, assim, por você contribuir com esse propósito, com essa bandeira. Eu que agradeço. E eu acho que são pessoas como você que nos ajudam a levantar essa nação. Eu acredito no Brasil, cara. Eu também. Eu acredito nas pessoas do muito Brasil, contente. cara. Então, quando a gente pensa nesse lado executivo, assim, de ser um bom executivo, você que tem essa experiência, aí a pessoa fala, eu quero seguir esse caminho. Primeiro, o que é ser um bom executivo aos olhos da Renata? Quais são essas características que fazem a pessoa ser um bom executivo? E como que a pessoa desenvolve? Como é que ela se capacita para ser um bom executivo? Que experiência ela precisa ter? O que ela precisa fazer?
Adorei tua pergunta, porque a gente tem visto muito o movimento dos empreendedores, né? Do empreendedorismo, e que é fundamental, eu acho que é o que move o Brasil, eu acho que é essa capacidade que a gente tem de empreender e achar solução, e a gente vê a importância disso na pandemia. Mas essa virada de chave, inclusive dos empreendedores, para que eles virem executivos, qualquer negócio, em algum momento, vai ficar grande se der certo e vai precisar de um executivo para tocar. Exatamente. Né? E uma das coisas que eu aprendi que marcou muito a minha vida foi quando eu fiz um MBA para CEOs na FGV. É um MBA que forma as pessoas para serem CEOs. Então, eles têm um filtro lá que só pode ir pessoas C-level, então gente que já está em cargo de diretoria, assim. E eles formam as pessoas para serem CEOs. E ou já podem ser CEOs e estão lá para... Então, foi muito legal porque eu sentei ao lado de pessoas que eram do mercado, de pessoas que eram herdeiros como eu, de pessoas que eram fundadores. Então foi rico o conteúdo que eu aprendi com os professores e foi rico a troca que eu tive com os meus colegas. Mas eu tive uma aula que me marcou muito do professor Maércio Rezende, que eu amo de paixão, e ele falou qual que é o papel do CEO. Ele projetou assim numa tela, qual é o papel do CEO? E eu falei, cara, qual é o papel do CEO? Que até hoje eu não sei. O que o CEO deve fazer, né? E que eu acho que isso pode ser replicado ao executivo, inclusive de outros níveis, né? Ele falou, à medida que a empresa vai ficando grande, não dá mais para você gerir o negócio como você geria antes. Então, antes você sabia os indicadores, você acompanhava o fluxo de caixa, Quanto maior fica, mais macro tem que ser a sua visão, mais pessoas você precisa ter para cuidar por você e mais instrumentos você precisa ter que te tragam segurança de que aquilo está realmente acontecendo, que é auditável, que é seguro, que ninguém está fazendo nenhuma besteira, que ninguém está te roubando, que as pessoas estão dando o melhor resultado possível e tal. E ele resumiu em 3 coisas. Ele falou que uma é a visão de futuro. O papel do líder, do executivo, é você dizer para onde a gente está indo. Então você precisa mostrar para o seu time, galera, nós estamos indo para cá. Isso é uma posição de mercado, o que você quer conquistar, você tem que dar o drive. O segundo ponto que ele falou, você precisa ter forma de mensurar. Porque não adianta você falar para as pessoas para onde você está indo se você não mensura se aquilo está sendo bom ou ruim, se ela está no caminho certo ou não. Você precisa dar instrumentos para a tua equipe para que elas se capacitem, direcionem, enfim. E você precisa ter dados para você gerir tudo isso. E o terceiro elemento que ele falou é gente. Você precisa cuidar do teu time, da tua cultura corporativa, para que você tenha pessoas que sejam os teus olhos. E aí outro dia eu escutei uma coisa também do Caio Carneiro. Ele falou o seguinte, que eu amei, e eu já usei muito. Faço licença poética ao Caio para usar. Ele falou, porque ele é de vendas, né? Então ele falou, a arte do vendedor é fazer o meu coração bater no teu. Uau. Né? Eu, empresa, fazer o meu coração, do meu sonho, das coisas que eu acredito, bater no teu, que é vendedor, que vai lá representar a minha empresa. Vendedor, entendi. E isso serve para tudo, não só para o vendedor. Né? A arte do líder, do executivo, é você fazer o teu coração pulsar no coração de toda a tua equipe. De todo mundo vibrar junto com você, brigar pelo que é certo. Você tem que formar... Na Apsen, o meu time eu chamo de guardiões. Eles são guardiões da cultura da Apsen, eles são guardiões do resultado da empresa. Então, a gente criou esse nome para que eles se sintam mesmo responsáveis. Se alguém estiver fazendo alguma coisa errada, se alguém não estiver entregando o melhor resultado possível, eles precisam mostrar. Entendi. Então, acho que isso é o papel do executivo, assim, é cuidar destas coisas. E como é que a pessoa vai se desenvolver? Pô, eu quero ser um bom executivo. Como é que eu começo a minha preparação? Aonde? Eu entro numa empresa, trilho uma carreira de anos ou tem uma forma de eu me preparar, de buscar conhecimento? Eu acho que tem várias formas, não tem uma fórmula, digamos assim, tem várias formas. Uma das formas que eu acho super legal e que é possível para todo mundo e que não custa nada é você ter mentores. Eu tive mentores a minha vida inteira para diversos assuntos. E não é mentoria aquela pessoa que você vai lá e paga uma mentoria, não tô falando sobre isso. Eu tô falando sobre pessoas que você, através do seu networking, desenvolve e que no comecinho lá da tua carreira você entrou, sei lá como estagiário, analista. Cara, pode ser teu
teu gestor, pode ser um par de uma outra área, pode ser alguém que você chame e que você peça ajuda. Olha, eu estou com um problema, não sei como resolver. Posso melhorar em alguma coisa? O que você acha sobre mim? Putz. Como você me enxerga? Você acha que eu posso melhorar em alguma coisa? Pô, isso daí já é um negócio que você consegue de graça, que te ajuda pra caramba. A gente coloca muito à frente. A gente não percebe o quanto a gente tem acesso a pessoas que têm coisas pra nos ensinar. Todo mundo tem alguma coisa Todo pra nos mundo ensinar. acredita nisso aí. E aí as pessoas ficam pensando no curso, E aí sim, óbvio, eu fiz pós-graduação, MBA, mentorias, coachings, imersões, fui pra tudo quanto é Uma série canto, de mastermind, né, perrengue. Tem livros, séries, podcasts, canais no YouTube fantásticos. Então acho que tem 1000 caminhos. Eu acho que precisa encontrar o que serve pra cada um, porque eu acho que cada ser humano aprende de um jeito diferente. Qual que é o meu jeito de aprender? Eu aprendo lendo, eu aprendo escutando, eu aprendo vendo. Eu sou mais sinestésico, eu sou mais... Então, qual que é o meu jeito de aprender? Como que eu posso me cercar de boas ferramentas para que eu consiga me desenvolver? E frequência e sequência. Não tem milagre, Não. né? Você tem que manter uma... Inclusive, a gente já frustrou muita gente aqui, né? Que assistiu, assim... Porque a gente falava, hoje vamos conversar com fulano de tal e tal. E aí a pessoa carrega um título de ser muito próspera financeiramente, né? Várias pessoas passaram por aqui. Daí as pessoas falam assim, putz, hoje eu vou aprender a fórmula mágica da riqueza. Daí a pessoa chega aqui e ela fala assim, cara, você tem que trabalhar muito, você tem que estudar muito, você tem que fazer, tem que dormir. Aí as pessoas falam, não, é possível, tem que fazer isso. Cadê a fórmula? Cadê o segredo? O segredo é isso, trabalhar mais e todo mundo, e com seus concorrentes e tal. Eu acho que tem uma coisa boa, e que hoje com tecnologia a gente pode fazer muito mais, que é assim, eu já errei muito. Eu já passei por muitas coisas que eu posso te ensinar. E você pode encurtar o teu caminho. Uau. Então, assim, eu não acredito em milagres, eu não acredito em fórmula mágica, eu não acredito em gente que vende 6 coisas pra você ficar rico do dia pra noite. Não acredito. Também não. Teoria Só bonita, que eu gente. acredito sim que a gente pode encurtar. Hoje é muito possível você chegar em lugares mais longínquos com menos. Com uma preparação mais efetiva, Se você estiver né? aberto para estar perto das pessoas certas, para aprender, né? Uma das coisas que eu sempre falo é assim, você tem que se cercar de gente que é melhor que você. Isso é um princípio importantíssimo. Você tem que andar, você tem que mapear quem são as 5, 6 pessoas que eu quero estar, que estão melhores do que eu. Modéstia à parte, eu tenho essa maestria, assim, eu tenho essa sorte, eu acho, de estar cercado de boas pessoas. Todo dia é uma entrevista diferente, então sempre gente muito legal, eu tenho essa oportunidade. Mas sabe o que eu fiquei curioso agora? O que, por exemplo, algum erro que você cometeu que você Vini, não cometa isso, porque isso não funciona? Que você falou de algumas coisas que você errou e tipo, que você pode encurtar meu caminho. Me fala um deles, por exemplo. Nossa, eu cometi tantos erros, assim, na minha carreira. Que conselho você me daria? Você conhece toda essa experiência, olha pra mim e fala, Vini, você tá começando a sua jornada agora. Que conselho você me daria? Eu acho que um erro que eu cometi algumas vezes foi confiar nas pessoas erradas. Uau. E confiar o meu sonho na mão de pessoas erradas. E isso foi muito ruim. Então, acho que assim, infelizmente ou felizmente, a gente tem que confiar desconfiando, assim, a gente tem que aprender a arte de entender, de enxergar e de caminhar nesse sentido. Acho que esse talvez tenha sido um erro, assim, que eu acho que poderia ter sido evitado, assim. Eu acho que a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado. Tá mais atento a isso, pessoas, né? Sim. Ô, Rê, eu vou te falar que sempre que a gente vai conversar com alguém aqui, pra gente é sempre uma expectativa aqui, né? Tipo, pô, como é que vai ser e tal. Pelo fato da gente não ter um roteiro, a gente fica, como é que vai ser a conversa, né? E a gente que acompanha as pessoas na internet, tem uma ideia, a gente sempre tem aquela dúvida, pô, será que a pessoa ela age da mesma forma? Porque esse a congruência hoje virou uma das maiores qualidades das pessoas, né? E aí, eu vou te falar que eu tô muito surpreso, tá? Porque, positivamente. Porque eu senti, assim, que você é totalmente vulnerável, a ponto do tipo, pô, errei, cara, aprendi, corrijo.
muito natural isso pra você, sabe? E eu fiquei, assim, encantado com essa força que você tem de, cara, fazer, de buscar o próximo, de querer impactar. Acho que vai muito de acordo com o que a gente tem. E são coisas que, às vezes, pela internet, você não tem a certeza se é mesmo assim ou se é uma teoria bonita. Porque o que mais tem na internet hoje é teoria bonita. Que é isso que você falou, emagreça 10 quilos em 2 dias, ganha R$1 milhão em uma semana, sabe? E aí você coloca, na prática, essas teorias bonitas não funcionam. Então, a gente tem um filtro para convidar as pessoas aqui, justamente para erradicar ou diminuir quase zero as teorias bonitas. E falar, pô, essas pessoas vivenciaram na prática o que ela tá falando. Né? Então, hoje, se a gente tem um selo aqui de ferreiro, de forjando, de pessoas que passam esse processo de prática, com certeza você teria esse selo, porque foi muito legal para mim, aprendi muito. E quero dizer que a porta está sempre aberta para você aqui. Vem contribuir mais vezes, vem nos ensinar mais vezes. Acho que tem muito para agregar. Para mim também foi muito especial. Sei que a gente falou um pouquinho de Deus, eu acho que Deus está te usando muito como instrumento, vai fazer grandes coisas na sua vida. Uau, tenho certeza que você vai ajudar muita gente. E Conta comigo aí na tua jornada. A gente vai se encontrar mais vezes, porque as pessoas passam por aqui. A gente vira amigo, né, Renatinho? A gente coloca tudo que dá pra colocar, fazer, a gente envolve as pessoas. Porque, pra mim, hoje, a percepção que eu tenho, a coisa mais desafiadora é você ter boas pessoas. Se você tem boas pessoas, a técnica, a ideia, tudo surge, tudo faz. Mas o ideal é você ter boas pessoas. Cara, quando você tem boas pessoas, quando a gente conhece boas pessoas, a gente faz questão de não deixar essas pessoas mais sair de perto da gente. Porque quando você tem um projeto pra fazer, você fala assim, pô, temos a pessoa certa. Ah, mas ela não sabe fazer. Cara, aprende, mas ela é boa pessoa. Sim. Você entende? Então, pra gente, isso é muito valioso aqui. E a gente sempre finaliza com a seguinte pergunta. Essa é a única pergunta em comum aqui em todas as entrevistas. Eu acho que é a que mais diz sobre as pessoas, de fato. Se hoje fosse seu último dia de vida e você tivesse que escolher apenas uma mensagem para deixar, qual que é a mensagem que você escolher antes de você partir? Não desista dos seus sonhos, porque eu creio que Deus colocou um talento para cada um de nós realizarmos e contribuirmos. Eu acho que é muito triste a gente não conseguir exercer isso para a humanidade. Eu fico triste de quem não fez isso, né? Então eu espero que as pessoas façam. E para isso precisa de coragem, de ousadia. Porque uma coisa que eu brinco é que ninguém vai passar no meio da rua e bater nas tuas costas e falar, você tem um sonho? Pô, que legal, eu vou te ajudar. Não é assim que as coisas acontecem. O que acontece é que você foi lá, você sonhou, você ficou um monte de noite sem dormir, você estudou, você foi atrás. Então, eu acho que a mensagem que eu deixaria é essa, porque é assim que eu acho que a gente vai mudar o mundo para melhor. Eu fico até arrepiado agora, assim, porque eu vivi muito isso na prática, assim. Quando você vem de uma realidade muito desafiadora, você não tem outra opção a não dar certo. Assim. Ou você aceita aquilo, ou você fala, meu, preciso dar certo. Só que você já tá numa situação ruim. Não tem como ficar pior que aquilo lá. Você, cara, qualquer coisa que você fizer e se conseguir elevar, é uma melhora, né? E realmente, ninguém acredita em você até você não mostrar um mínimo de resultado. Ninguém bate nas suas costas, fala, nossa, vai dar certo, fica tranquilo. Meu, é muito difícil. E se você me permitir, não sei se a gente já avançou aqui no horário, mas assim, eu tô mais preocupado com o seu horário, a gente não tem horário não, tá? Tá, uma coisa que eu queria falar também, assim, que eu acho que pode ajudar muita gente, é que eu, quando era mais nova, eu achava que eu não tinha nenhum talento. Uau. Porque eu não me achava muito boa em nada. Por exemplo, eu fui bailarina profissional, me formei, mas eu tinha pessoas que dançavam comigo que eram muito melhores do que eu. Eram tipo, sei lá, Neymar, sabe? Da dança. E eu olhava e falava, tá, eu não sou incrível, eu sou esforçada. Né? Tem jogadores que a gente olha que a gente fala, meu, a pessoa não é incrível, mas se esforçou pra caramba, chegou num lugar muito bom. Mas não é, né? E pra tudo, assim, eu falava pra profissão, eu olhava e falava, meu, eu ficava muito encucada quando as pessoas falavam, nossa, fulano nasceu pra ser médico, fulano nasceu pra cantar. E eu falava, gente, será que eu nasci pra fazer o quê? Primeiro porque eu gostava de muita coisa e eu não me achava super incrível em nenhuma delas. Então,
eu acho que a gente vai descobrindo, às vezes. Tem pessoas que realmente têm um talento nato, que é tipo, desde pequenininho você olha e você fala, uau, não tem como. Muito claro, né? Mas tem pessoas como eu, que você vai descobrindo na jornada, no caminho, e que tá tudo bem. Eu acho que o importante é não desistir, porque tem uma coisa grandiosa pra você. E qual que é a função da Renata, se você fosse definir hoje? A minha função é contribuir. Contribuir. Independente Ajudar, contribuir. do segmento, independente da... Sim. Ó, e quando... eu acho que essa, pra gente aqui, eu acredito, que essa seja uma das coisas mais desafiadoras na sua vida. Você descobrir a sua função no mundo. É uma das coisas mais difíceis. Mas é porque as pessoas querem encontrar... Tipo uma frase, assim, como se fosse qual a missão da empresa? Ah, eu quero ser a melhor, não sei o que, do segmento, tal. E às vezes não é tão palpável, não é tão claro. Às vezes o que a gente... Eu passei por isso, né? Eu falei, todo mundo fala de propósito, né? Hoje em dia todo mundo fala de propósito na internet. Será que um dia a gente acorda e abre os olhos e fala, nossa, meu propósito é esse? Não é assim que acontece. Não é. Tá muito mais... A gente vai lapidando, assim, a gente acha que é mais por um caminho. Eu já fazem muitos anos que eu senti que isso estava conectado com o desenvolvimento humano, com esse lado de ajudar e desenvolver as pessoas. E depois, eu gosto muito de uma frase do Steve Jobs, que ele fala connecting the dots, né? Que você conecta os pontos. Porque você só vai entender as coisas que você fez hoje no futuro. Olhando pra trás. Então, hoje eu olho para trás e eu conecto os pontos de várias coisas que eu fiz, que eu falo, nossa, eu estava exercendo essa minha vontade, essa minha missão em tudo isso que eu fui fazendo. Que pareciam coisas desconexas, né? Ah, vai competir, é o livro, é rainha de bateria, é não sei o quê. Mas mesmo como rainha de bateria, eu fui uma rainha de bateria muito diferente da grande maioria, assim, porque eu fui em todos os ensaios, eu abracei a minha comunidade, eu não ficava no camarote, eu ajoelhava no chão para falar com todas as crianças. Qualquer pessoa que quisesse falar comigo, eu falava. Muitas rainhas chegam cheias de segurança, eu entendo, são famosas, não é o meu caso, eu não sou famosa. Mas, assim, eu fazia questão de dar amor e atenção para todo mundo. Uau. Então, em todos os lugares que eu vou, eu percebo que eu sou essa pessoa. A pessoa que vai tratar todo mundo bem, que vai dar conhecimento de graça, que se me perguntar alguma coisa, que vai abrir porta de graça. O que as pessoas mais me pedem é emprego na Apps. Acho que é o item número 1 da vida. E assim, eu nunca dou o emprego efetivamente, até porque não cabe a mim, não tenho nem esse poder. Mas eu abro sempre a porta da Apps. Eu nunca deixei de indicar. Eu falo, olha, eu vou te indicar. Manda seu currículo. Não só manda o currículo, eu coloco uma pessoa do RH para falar com a pessoa, para ajudar se o currículo não estiver bom, para melhorar, porque de repente ela não entra na Apps, mas ela entra em outro lugar. Então eu coloco, tem um exército ali de pessoas que me ajudam pra gente contribuir. Caraca. Eu falo, gente, a pessoa tá desempregada. O mínimo que você tem que fazer por essa pessoa é elevar a autoestima dela pra ela ter coragem. Porque se ela não entrar na Apps, ela vai falar, pelo menos, pô, a Apps foi muito legal comigo e foi eu tô fundamental, né? E eu tô mais corajosa pra tentar na outra empresa e de repente eu vou entrar na outra empresa. Caraca, eu acho que isso é a maneira mais prática do contribuir, assim, tipo, sem ganhar nada, sabe? Tipo, de você não tá preocupado, tá, você tem alguma coisa pra me retribuir? Não, então não vou te ajudar, sabe? É isso. Eu acho que, eu acho que lição fica pra gente, assim. Porque tem coisas que são inegociáveis, sabe? Tem coisas que você não pode abrir mão por causa do sucesso do teu negócio, sabe? E quando você fala assim, não, mas talvez ela não consiga emprego aqui, consiga em outro lugar, tipo, você tá totalmente desprendida. Sim. Nossa, achei isso muito Eu sempre procuro, assim, eu treino as pessoas que trabalham comigo pra isso, assim, eu acho que a gente tem que encantar as pessoas, a gente tem que deixar uma coisa de bom pra todo mundo que a gente encontra. Vai num lugar, deixa uma sementinha boa, o mundo já tá tão... Né? Se a gente for cair na ladainha do mundo, a gente fica depressivo. Não, e principalmente quando a gente fala de assuntos que não são nada vendáveis, pô. Porque se a gente tivesse um podcast de entretenimento, com certeza a gente seria muito mais visível. Cara, falar de educação, falar de desenvolvimento pessoal, falar de você dar certo na vida, falar de você passar perrengue, de superar perrengue, isso não é nada vendável. Você precisa fazer uma força muito maior do que você faria em outros segmentos. Sim. Então, mas cara, vale a pena. Mas pessoas como você, assim, que nos estimulam a continuar,
Tá, então, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Sintam-se Adorei. em casa, vocês estão Amei. em casa mesmo. Isso aqui é pra isso. Esse é o intuito. Obrigada. Forjando é só o podcast, a gravação é só o início de algo muito maior que a gente quer contribuir nesse país. Tá Já bom? vi. Gente, nós ficamos por aqui. Bom, vai ter um especial. Depois desse episódio, a gente tem um especial de Natal, né? Que não terá convidado. É pra gente falar um pouco do que aconteceu esse ano aqui. Então, obrigado por você que assistiu, que compartilhou. As redes sociais da Renata vão estar aqui embaixo desse vídeo. E você vai poder acompanhar lá a rotina dela, todas as coisas que ela acredita, que ela ensina lá nas redes sociais dela. Você já sabe o que você precisa fazer aqui, né? Você precisa curtir, compartilhar, ativar o sininho. Você já faz isso em outros canais de YouTube, agora você só precisa replicar. Para você que está nos escutando no Spotify, você dá estrelinha, né, Renatinho? Você classifica aí o nosso podcast para você receber os nossos conteúdos. Essa é a maneira mais genuína de você retribuir aqui um pouco do que a gente leva para você, tá bom? E pra gente finalizar, óbvio, eu queria agradecer o nosso parceiro, a BMW do Brasil, que vem aí acreditando na mensagem que a gente carrega e acreditando que as pessoas podem sim dar certo, em que a gente pode, através das pessoas, ajudar outras pessoas. Quando a gente fala de alta performance, a gente fala de BMW, e quando a gente fala de BMW, a gente fala de Gran Brasil, tá bom? Gente, um beijo pra você e até o próximo episódio.